tudo sobre o caso. Maio de 2009. Zachary Neagle tinha 14 anos e morava com seu pai, Jason Neagle, e seus dois irmãos, um de 6 e outro de 9 anos. Zachary passou a cuidar dos irmãos depois que seus pais se divorciaram. Só que esse menino escondia um segredo horrível de sua mãe e só veio à tona quando já era tarde demais. Quando ele tinha 8 anos de idade, seu pai e sua mãe se divorciaram pela segunda vez, e dessa vez foi definitivo. Foi então que os pesadelos de Zachary começaram. Desde que ele se lembra, seu pai sempre o batia ou descontava as frustrações agredindo ele depois do divórcio. Junto às agressões, Zachary passou a ser abusado sexualmente pelo pai Jason. Com o passar do tempo, o abuso sexual tornou-se mais frequente. O abuso foi algo que sua mãe nunca soube, até onde Zachary sabia, só aconteceu com ele. Mas, como Zachary testemunhou em 2010, seu pai, que tinha acabado de abusar dele, disse a Zachary que ele iria tirar uma soneca e abusar de seus irmãos assim que acordasse. O menino disse que já tinha feito as malas para fugir, mas sabia que não poderia cuidar de seu irmão e irmã aos 14 anos. Quando seu pai começou a acordar, o pânico se instalou. Nesse momento, Zachary ficou tentando descobrir o que ele faria com aquilo que o pai tinha dito. Foi então que ele pegou um rifle e atirou no pai. Seu pai estava morto quando o menino ligou para o 911. O menino só foi preso 3 dias após o tiroteio. Em uma sala de interrogatório da polícia, ele revelou sem querer à avó que havia matado o pai. A conversa estava sendo gravada, dando à polícia provas suficientes para prendê-lo. Quando sua defesa argumentou que anos de abuso sexual levaram ao assassinato, meios de comunicação nacionais e internacionais invadiram o condado de Canyon para cobrir a história de um jovem de 14 anos que disse ter feito isso para proteger seus irmãos. Zachary foi indiciado por um grande júri por acusações de assassinato em primeiro grau em 11 de junho de 2009. Embora muitas pessoas tenham saído em defesa de Zachary, ele ainda era culpado. Por ter sido acusado como adulto, Zachary passou apenas 2 semanas na prisão do condado. Durante o processo judicial, ele permaneceu no Centro de Detenção Juvenil de Southwest Idaho. Uma vez sentenciado, ele cumpriu 5 anos no Centro Correcional Juvenil de Nampa. Mas ao longo de 5 anos, ele nunca esteve sozinho. Sua mãe e irmãos o apoiaram durante todo o processo. O avô paterno de Zachary, Eugene Neagle, o visitava regularmente enquanto ele estava preso. Durante suas visitas ao centro correcional, Zachary disse que ele e seu avô nunca discutiram a escolha de Zachary de matar seu pai, o filho de Eugene. Cerca de 3 anos depois de sua sentença, seu avô Eugene morreu. Zachary compareceu ao funeral algemado. Alguns membros da família do meu pai não falam comigo, disse o menino, mas a maioria vive fora do estado. Ele encontrou consolo no desenho enquanto cumpria a pena, o que foi ensinado por um funcionário. Durante diferentes períodos de sua sentença, Zachary disse: "Você pode ver o humor em que ele estava." Uma foto colorida de um coração cercado por rosas e um sol ao fundo retrata uma época em correções em que Zachary estava mais feliz, é uma de suas favoritas. Em um momento mais sombrio, o desenho de um alce com as iniciais de seu pai, JSN, revela momentos de remorso. Embora o fascínio da mídia tenha se acalmado, o interesse em seu caso veio de todo o mundo. Cartas de apoiadores de sua escolha vieram de lugares tão distantes quanto a Malásia e a Suíça. Sua mãe, Cindy Neagle, que se classifica como uma garota de cidade pequena, ficou tão chocada quanto o filho ao ver o volume e a variedade de apoio ao filho. Ajudou a saber que nem todos o estavam condenando pelo que ele fez, disse Cindy Neagle. Até hoje, Zachary Neagle disse que raramente encontra alguém que pensa que suas ações foram ruins quando se dá ao trabalho de ouvir sua história. Após o testemunho de que seu pai havia abusado sexualmente dele, Zachary se declarou culpado em 2010 de matar seu pai sob a acusação reduzida de homicídio culposo. Após 5 anos de uma sentença de 7 anos, um juiz o determinou apto para ser libertado em liberdade condicional, permitindo que ele voltasse à sociedade em agosto de 2014. Em 2014, Zachary foi libertado em liberdade condicional supervisionada. O rapaz participou de 2 programas correcionais, recebeu seu diploma do ensino médio e fez cursos de crédito universitário que totalizaram cerca de meio semestre de faculdade. Além de um programa de redução de cargo de 1 mês, onde ele morava em uma casa e recebia dicas sobre como viver no mundo real, ele disse que teve pouca introdução ao mundo exterior.
Ele aprendeu que o mundo real era muito mais difícil para um criminoso de 19 anos condenado por homicídio culposo. Zachary Neagle manteve cerca de 2 empregos por vez durante os 4 anos em que esteve em liberdade condicional, principalmente no serviço de alimentação. Agora ele está trabalhando apenas em um emprego em uma loja de vape em Boise. Ele disse que os empregadores precisam ouvir sua história, e não apenas olhar para a verificação de antecedentes, para que ele consiga um emprego. Os termos da liberdade condicional de Zachary também tornam difícil encontrar moradia e colegas de quarto dispostos a obedecer às restrições de álcool e armas de fogo com as quais o rapaz vive. Zachary está definido para ficar em liberdade condicional até os 30 anos, mas com bom comportamento, ele espera obter liberdade condicional sem supervisão, o que o pouparia de reuniões com seu oficial de condicional e uma taxa de $60. Embora seu atual oficial de condicional, Ryan Kinney, ainda não tenha conhecido Zachary, Kinney disse que o rapaz teve um par exemplar de últimos anos em liberdade condicional. Por causa disso, Zachary não precisa consultar seu oficial de condicional com frequência, exceto por uma pequena acusação de furto algumas semanas após sua saída do centro correcional. Os únicos encontros de Zachary com a polícia desde então foram infrações de trânsito. Ele saiu de uma multa por excesso de velocidade em agosto passado, mas isso foi apenas o prelúdio de outra tragédia. Em agosto, Zachary disse que estava acelerando a 90 milhas por hora na rodovia para chegar à casa de sua mãe depois de receber um telefonema informando que seu irmão de 14 anos estava morto. Zachary e seu irmão, Dawson, estavam jogando videogame e lutando, coisa de irmão, na noite anterior à morte de Dawson. Zachary saiu para passar a noite. Quando Dawson foi dormir, ele nunca acordou. Sua família ainda não sabe como Dawson morreu. A morte de seu irmão há apenas 6 meses é difícil para ele quando certas canções e memórias vêm à mente. Ele pegou Mika, uma cachorra de 10 meses, um mês antes de perder o irmão, e sente que o cachorro o ajuda a lidar um pouco melhor com a morte. Mas outras distrações, como o trabalho e os amigos, o impedem de pensar na morte do irmão. Zachary disse que não acha que tenta se distrair dos tempos difíceis para sempre, apenas até ter um bom momento para processar suas emoções em particular. Eu tento ser a rocha para minha família, disse ele. Ele desempenhou esse papel após a morte de seu irmão. Dizer honestamente que acho que não teria conseguido tão bem se ele não estivesse lá para me ajudar a passar por isso, disse Cindy Neagle, sobre a ajuda dele enquanto ela aprende a lidar com sua filha de 14 anos. Zachary passa todos os domingos com ela e seus avós maternos, que é a hora da família e do futebol. Cindy Neagle disse que ela e o filho conversam pelo menos uma vez por dia. Zachary Neagle gostaria de deixar Idaho, mas estar em liberdade condicional o impede de ir muito longe. Assim que estiver livre, planeja arrumar o carro e deixar o estado. Ele planeja parar em qualquer cidade que lhe apetecer. O que você achou desse caso? Deixe nos comentários e não esqueça de deixar seu like e de inscrever no canal. E isso foi tudo sobre o caso.